Notícia na Manhã. São 10h43, eu estou conversando com Tânia Bueno, advogada, mestre e doutora em inteligência aplicada, presidente do Instituto do Governo Eletrônico, Inteligências e Sistema, o I3G. O nome governo eletrônico não tem nada a ver com o governo, por exemplo, de Santa Catarina. O desenvolvimento de planos, projetos, ideias que transformam governos em e governos, compreenderam? Quer dizer, trabalhar a possibilidade do contato entre os governantes, independente do nível, com os munícipes, com os coestaduanos, como diria o nosso querido, como diz o nosso governador, sempre governador Antônio Carlos Conder Reis. Eu estou conversando com a Tânia Bueno e com o Hugo César Eschel, que é pesquisador e ex-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, sobre usinas geotérmicas. Qual é a diferença de custo, custo mesmo, dinheiro para a montagem de uma usina em relação às demais formas de matrizes que temos? E que tamanho é necessário para começar, por exemplo, com o custo-benefício razoável? Bom, Mário, estima-se que a energia geotérmica seja muito mais barata que os métodos tradicionais de energia. Bom, estima-se quanto, né? Os números aí levantados na Alemanha e na França apontam para aproximadamente 70%. Em que relação? Para produzir 1 mega numa usina PCH, por exemplo, que é uma coisa que já está difundida hoje. PCH é pequena central hidrelétrica, isso, né? Isso. Perdão, é importante, né? Não, detalhar. Vamos lá. A mesma coisa que custa para gerar 1 mega em uma pequena central hidrelétrica, com 70% você consegue produzir 1 mega na usina geotérmica. Sendo que a gente estima que esse valor deva cair ao longo do processo. Ela é 30% mais barata hoje, largada. De largada. Ela vai cair para em torno de 40%, ou seja, 60% mais barata do que... Porque ela não tem queima de mais nada, né? E é um aspecto que me parece muito importante, que eu gostaria de abordar até para a gente fechar, que é a questão do meio ambiente. Quer dizer, o que sobra da produção de energia de uma geotérmica e o que sobra de uma PCH. Eu acabo de receber via Facebook um pedido para encampar uma campanha que já está se desenvolvendo, tentando preservar um pequeno rio, Braço do Norte, eu não tenho certeza se é esse o nome, vou até confirmar, mas que passa ao longo de Santa Rosa de Lima, o pequeno município aqui da região, porque a construção de IPCHs ao longo do rio estaria interferindo diretamente na parte mais baixa, de onde as águas deveriam atender e não atendem. Hoje há essa crítica à construção exacerbada e sem muito planejamento de PCHs em rios que talvez não comportassem. O que nós podemos dizer em relação ao que sobra da produção de energia de uma geotérmica em relação a carvão e a própria hidrelétrica? E assim, a primeira constatação, né, é que o resíduo da energia geotérmica é o vapor de água. Então ela geralmente... A usina, em volta dela existe uma estação, né, de águas termais e é um ponto turístico, né? Então, em termos ambientais, assim, a gente, claro, a PCH talvez seja uma das melhores opções que nós temos hoje, né? Sim. Em termos ambientais. Mas mesmo assim, isso pode avançar. E no sentido geotérmico, tanto, né, o risco de explosão, né? Todo mundo diz, mas não tem problema, né, na usina nuclear, até que tem um maremoto, como aconteceu no Japão, e aí tem um problema, né? Sim. Queimar carvão, a gente já sabe, né, todo o problema que isso gera, a questão do óleo. A hidrelétrica é aquilo que a gente está vendo lá em Belo Monte, é sempre uma guerra comunitária, né? Sim. Por mais que se tome cuidado, vai haver dano, vai haver intervenção. Posteriormente, a gente ainda não tem muita ideia de desequilíbrio ambiental com um espaço com muito mais água do que tinha antes. O Josias está brincando seriamente aqui, diz mega o quê, Mário? Megawatts. Exato, megawatts. Então vamos lá. Perdão, nosso E ele amigo, brinca, né, também seriamente aqui. Usina geotérmica produz nuvem como resíduo, se for o caso. Essa é boa, preciso agradecer. Tome chuvarada, diz ele. Ainda tem esse detalhe que é importante, né? A sazonalidade, né? A produção de energia, principalmente a hidrelétrica, está ligada à sazonalidade. Sim, a gente ficou o nível vendo da usina. Tinha que fazer dança da chuva, né? Sim. Nesse caso, simplesmente isso não existe. A geotérmica, ela é constante. E em relação, por exemplo, às usinas eólicas?
cuja implantação começa a acontecer aqui na Serra do Rio do Rastro, lá em cima. Está indo muito bem, por sinal. Isso, mas ela é mais cara, a eólica, do que a geotérmica? A eólica é mais cara. A eólica é mais cara. Porque ela tem mais intervenção física também, né? Quer dizer, as torres hoje de 100 metros, aquilo tem que girar, tem que haver uma área, tem que haver uma área de proteção em volta. Tem que ter vento. Principalmente tem que ter vento, inclusive. Nós estamos num fator inédito aí, uma crise de vento, né? Meu Deus. Teve crise de chuva e agora tem crise de vento no Brasil. E na verdade a gente tem que combinar essas formas todas, né? A solar, ela é importante, a eólica é importante. Claro, a hidrelétrica, né? Nós vamos conviver com ela muitos e muitos anos ainda. Eu posso misturar a produção de energia geotérmica, por exemplo, com compensar, diminuiu, sei lá, por algum motivo, colocar carvão na caldeira, enfim. Eu posso fazer mista a produção, doutora Tânia? Sim, chamam usinas de cogeração. Cogeração, e já existem muitas dessas aplicações, né, inclusive até no Brasil, e ela diminui bastante o fator financeiro, né? E a questão tecnológica da perfuração, ela se torna uma coisa mais simples, apenas um poço artesiano, né, um pouco mais sofisticado, onde tem uma usina térmica em cima e que normalmente atinge 70, 80 graus de calor, e daí compensa o aumento com a queima de combustível fóssil ou carvão. O carvão. Estou lendo aqui parte da pesquisa que foi desenvolvida, ou de um trabalho, pelo menos inicial, que foi desenvolvido pelos pesquisadores, e que diz assim: estudos recentes revelam que 2% do calor subterrâneo dos Estados Unidos seria suficiente para suprir 2.500 vezes a sua necessidade de consumo energético. 2% do calor do magma e na água. Exatamente. E esse é o caso, né, do levantamento feito pelo MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que fez, junto com o Google, um mapeamento de todo o território americano até 10 mil metros de profundidade. Sim. Então eles constataram, pelos dados apurados, que se eles conseguirem aproveitar 2% da capacidade oferecida, é esse número aí. Quer dizer, supre todo o mercado do principal consumidor de energia do mundo, que é os Estados Unidos. Muito bem. Eu vou voltar a esse assunto mais tarde, amanhã ou depois, porque me interessa saber qual é a posição, por exemplo, da Celesc. Daqui a pouquinho, a própria Centrais Elétricas de Santa Catarina poderia estar ao lado das pesquisas, do desenvolvimento, quem sabe. Mas prometo voltar a esse assunto posteriormente. Agradeço muito a vinda da doutora Tânia Bueno, presidente do I3G, e do Hugo César Eschel, que é pesquisador e ex-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia. Muito obrigado aos dois. E ao Fausto Silva também, que os acompanha. Mário, nós aqui agradecemos, né, a tua postura sempre justa, né, isso a sociedade tem muito a agradecer, tem contribuído muito aí para a evolução. Assuntos como esse, é importante ter um espaço independente, né? Muito obrigado. Você usou uma palavra aí que é interessante. O Einstein dizia, né? Difícil não é ser bom, difícil é ser justo. Exato. E você esqueceu, ao citar o Freud e quem mais você citou aqui? O Freud, Einstein. O Einstein. Você esqueceu o Galileu. Me parece ser o Persemove. Apesar de tudo, ele teve que negar, mas que ela se movia, viu? E está aí comprovado hoje. Está comprovado. Muito obrigado a vocês por estarem conosco.